vida dele e preparou os que estariam bem mais próximos dele para que a sua missão pudesse acontecer. José é um desses espíritos que foi preparado e ele aceitou. Ele poderia não ter aceitado, como espírito com livre-arbítrio, espírito livre, ele podia ter recusado, Maria podia ter recusado, mas ambos estavam firmes naquele propósito desde antes de eles mesmos encarnarem. Já sabiam que aceitariam aquela missão e que seria uma encarnação diferenciada, porque eles trariam a abertura para que o Jesus, né, estivesse conosco naqueles breves anos e pudesse fazer a sua plantação do reino de Deus aqui na Terra. Então, são espíritos abençoados e que daqui a 3 meses a gente tenha bastante milho, né? Inclusive hoje é dia do cuscuz também, né, Gisele? Vocês acompanharam isso? Hoje é dia do cuscuz. Então tem tudo a ver, né? Nosso melhor cuscuz do ano começa hoje, porque o milho está sendo plantado hoje e a gente vai aproveitar daqui a 3 meses, né? Isso é uma força cultural muito forte, né, que valoriza, que nos fortalece enquanto nordestinos, especialmente, enquanto brasileiros, porque a gente vive essa cultura. A gente não pode simplesmente, é como Jesus falou, a gente não pode negar. A gente está no mundo, a gente não se envolve tanto com as coisas do mundo, mas a gente vive, não é? Então, isso pode parecer bobagem para algumas pessoas. Celebrar um cuscuz, celebrar uma comida, celebrar uma bebida típica, mas ao celebrar dessa forma, a gente fortalece a nossa cultura, a gente diz para o restante do mundo, olha, aqui a gente tem essa identidade, que é o que nos representa. Em outra parte do mundo tem outra representatividade, e assim a gente vai criando uma atmosfera de maior tolerância e respeito, e que tem um pouco a ver com o que a gente vai estudar hoje. E aí eu me lembro que Gisele já estava tentando me convidar desde 2023, e eu me lembro que eu estava no hospital com manhã. Foi, eu estava gestante, olha aí. Então, se foi da segunda, ela vai fazer 6 anos agora já esse ano. Olha como o tempo voa, né? Uma coisa impressionante. Depois que a gente tem filho, então, parece que a coisa vai, foge do controle. Mas em dezembro de 2023 eu estava com manhã no hospital, né? Eu estava totalmente dedicada a ela, porque a gente embarcou junto na missão depois do diagnóstico do tumor, e aí a gente tinha que fazer aquela força. Aí eu disse, Gisele, agora eu não consigo assumir nada, eu só consigo assumir minha mãe, minha criança de 81 anos, que na época não tinha feito 80, então em dezembro de 2023 ela ainda tinha 79, em março do ano passado, então imaginem que a celebração de 80 já era uma celebração especial, e depois do sucesso que a gente teve do tratamento foi mais especial ainda, né? E aí, só para a gente entender que as coisas acontecem num tempo certo, porque essa vida encarnada, encarnados, aliás, de espíritos encarnados, ela, especialmente numa capital como Recife, faz com que a gente viva muito acelerado, né? Muito acelerado. E depois da chegada de smartphones, onde a gente tem tudo basicamente aqui dentro, não somente um telefone para ligar e receber ligação, não é? Aqui eu tenho meu banco, aqui eu tenho como mandar mensagem, aqui eu acesso a internet, eu trabalho, eu posso fazer minhas aulas, eu posso fazer pesquisa para fazer uma palestra como essa, né? Eu tenho localização de onde eu estou, eu chamo um aplicativo de carro que me leve para onde eu quero ir, enfim, não é? Uma infinidade de possibilidades. Mas essa facilidade também nos traz essa sensação de que o tempo está voando, essa correria, parece que estamos sempre perdendo alguma coisa no meio do caminho. Então não é incomum você parar e pensar assim, eu estou esquecendo alguma coisa, porque nessa correria você assume o compromisso aqui, de manhã começa de uma forma, e de tarde tem outra, de noite eu já tenho outro ponto, faz com que a gente, mesmo desconectado do celular, não, vou tirar um tempo para mim, né? A gente tem uma lacuna de não entender por que o tempo está passando dessa forma, porque a gente entra num circuito
e as coisas acontecem quando tem que acontecer. Então eu tinha que estar aqui em 19 de março de 2025, graças a Deus. Foi no tempo de Deus. Essa ansiedade que a gente vive faz com que a gente esqueça esses detalhes. Tem coisas que não vão acontecer no nosso tempo. Tem coisas que eu preciso entregar para o universo, né? Para alguém depois de mim interceder. Se tiver que acontecer, acontece. A minha parte eu já fiz. Então é importante a gente se conscientizar, né, de que nós estamos fazendo a nossa parte como podemos fazer. Apesar de várias exigências desse mundo de que a gente faça a nossa parte, a parte do vizinho, a parte de quem está na nossa frente, a parte de... e a gente vai acumulando tarefas. Não, a gente está fazendo um excelente trabalho. Vamos valorizar nosso trabalho, nossas atividades, né? Sermos os primeiros a reconhecer que nós estamos fazendo um bom trabalho. Hoje a gente vai falar sobre visitas espíritas entre pessoas vivas. Pessoas vivas que se visitam em espírito, né? Não como nós estamos aqui hoje nos visitando. Nós estamos nos visitando na forma encarnada, na forma física, né? Mas como é que acontecem essas comunicações entre duas pessoas que estão encarnadas, mas que estão em pontos diferentes e que não necessariamente se comunicam todos os dias e que não necessariamente se conhecem nessa vida, né? Esse é o capítulo, o Livro dos Espíritos, da 413 a 418, é o livro 2 do Livro dos Espíritos, né? E esse trecho que nós estudamos para hoje, ele traz a lição sobre o princípio da emancipação da alma, que é o que permite essas comunicações entre pessoas vivas. Não são aparições de desencarnados para encarnados, são visitas de encarnados para encarnados, porém não visitas de eu chegar lá na sua porta, pedir para o porteiro interfonar para o seu apartamento, entrar, tomar um cafezinho e conversar, né? São visitas que precisam de alguns critérios que a gente vai compreender. O princípio da emancipação da alma durante o sono. Aqui já é um ponto importante, porque a gente precisa do sono. E mais um pouquinho à frente a gente vai entender que Kardec traz a explicação no Livro dos Médiuns, por que precisa o corpo estar no estado de sono, né? Dar uma cochilada, sair da vigília, que é esse estágio que nós estamos agora, despertos, prestando atenção, acordados, e entrar num sono e aí se emancipar, a alma, o espírito se desprende, né? A 413, ela fala, o Kardec questiona se a gente tem duas existências, se o nosso espírito durante o sono pode se emancipar, se a gente pode se libertar um pouquinho do corpo e fazer um passeio, visitar outras pessoas, falar com outros espíritos. São duas vidas, são duas existências que nós temos, a do corpo e a da alma. Ele questiona, a resposta é que o homem não tem uma vida dupla, né? Mas são duas fases da mesma existência. Em paralelo, nós podemos dizer que é como se fossem duas atividades da nossa vida. Pela manhã, nós deixamos a vida doméstica e vamos exercer um trabalho remunerado ou até voluntário em outro local, mas não deixamos de ser aquela pessoa que volta para casa. Naquele momento a gente se dedica àquele trabalho. Nós não temos duas existências. Eu continuo sendo a pessoa, né, a mãe em casa, mas naquele momento eu me dedico a outra atividade. Depois eu volto a ser essa pessoa. Então, são duas fases, né, distintas, mas a existência é uma só. E durante a emancipação da alma no período do sono, eu não deixo o meu corpo sozinho, abandonado, e vou embora, fazer outras atividades. Eu vou viver a vida do espírito, eu como espírito relativamente liberto naquele momento do corpo. Mas eu não vou viver outra vida e o corpo se abandonou e amanhã quando eu acordar eu volto para assumir, não. Podemos ter uma liberdade seletiva do espírito durante o sono do corpo. Em obras de André Luiz, até quem assistiu Nosso Lar tem essa cena. Nosso Lar 1 e Nosso Lar 2, né, que é os mensageiros.
o chamado cordão de prata, que o espírito encarnado, que é visível para um espírito desencarnado, eles nos reconhecem, porque quando a gente, né, sai do corpo durante o sono, né, e vai entrar em contato no mundo espiritual com outros espíritos, a gente vai com um rastro, o nosso perispírito, né, tem um cordão de prata, um cordão luminoso, digamos assim, é como se fosse nosso cordão umbilical espiritual. Esse cordão luminoso é visível para espíritos, né? E eles sabem, esse aí está vivo, esse aí está encarnado. Por quê? Porque a gente leva com a gente. Esse cordão é o que caracteriza a nossa encarnação, né? É um dos principais, é o que consegue ver. Eles conseguem ver, conseguem identificar. Imediatamente, se o corpo precisar de alguma coisa, né, onde você está dormindo, numa velocidade incrível, o espírito volta para assumir o comando, para acordar, ou enfim, até para desencarnar, né? O famoso morreu dormindo. O espírito tem que estar presente perto do corpo no momento do desencarne, mesmo que seja durante o sono. Então a gente tem uma liberdade relativa, seletiva não, desculpa, relativa. Esse cordão marca nosso compromisso aqui na Terra, mas a gente consegue se liberar um pouquinho. 414, né? Ele vai falar sobre a frequência com que acontecem as visitas entre duas pessoas que estão dormindo, duas pessoas encarnadas, né? Duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono. Isso acontece com muita frequência, com mais frequência do que o que a gente imagina. Inclusive, nós podemos visitar pessoas em outros países e que não necessariamente acordados nós conhecemos pessoalmente, nos relacionamos com essas pessoas, mas nós temos com essas pessoas laços espirituais que foram firmados em existências anteriores e que, apesar da separação geográfica durante a encarnação, durante o nosso sono a gente consegue se encontrar de novo. Então, eu sou muito ligada a Gisele, e Gisele se mudou para a Alemanha. Né? Na verdade, Gisele nasceu na Alemanha e eu nasci no Brasil, mas antes disso, em outras existências, a gente firmou um laço de amizade muito forte, né? Mas soubemos que no mesmo período estaríamos encarnadas em países diferentes, que não nos conheceríamos em vida, mas nada impede que ao adormecermos nos encontremos vivas, né? Espírito desprendido, para continuarmos os nossos relacionamentos. Mas a gente pode se encontrar tanto com pessoas que a gente conhece, como pessoas não conhecidas, que a gente nem imagina que sabe que daquela existência. A gente pode conversar, né? Dar e receber conselhos, né? A gente pode se lembrar de alguns fragmentos dessas conversas, mas é mais comum que a gente não lembre da conversa toda, mas a gente volta com uma intuição. Parece que eu passei uma parte dessa noite conversando com alguém. Acorda com intuição. Sabe quando você vai dormir com um problema, uma questão que lhe preocupa, né? Algo que você gostaria de resolver e não está encontrando essa solução com quem você já conversou, enfim, né? E você vai dormir, no outro dia parece que... Então, acho que eu tive uma ideia. Olha, eu não tinha pensado nisso ontem. Eu vou falar com fulana, porque fulana, ela tem uma ligação nessa área que eu preciso, ela pode me colocar em contato, entendeu? É uma intuição que nos leva até a solução. Essa intuição, muitas vezes, né, vem de uma conversa que a gente teve com outras pessoas vivas, né? Aí a 415 segue. Aliás, pensando nisso, continuando aqui ainda, a gente pensa, se as pessoas estão vivas e podem se conhecer, né? Não seria mais fácil, se a gente já conhece a pessoa, mandar uma mensagem? Mas veja, já que a gente não tem duas vidas, são fases da vida diferentes, pode ser que essa pessoa que você quer um conselho, ou que você quer dar, ou que você precisa receber, acordado, desperto, pode ser que não haja o mesmo entendimento, a mesma amplitude de visão, que durante o sono, como um espírito relativamente livre, a gente pode ter uma visão maior. Claro, né? Porque hoje a gente pega aqui, eu vou mandar um WhatsApp para fulano no instante, ele vai me responder, né? Pode acontecer, mas
partindo do princípio que a gente precisa emancipar a alma e estar no estado do sono, para se encontrar com essa pessoa, e essa pessoa a gente pode nem conhecer aqui nessa vida, né? Então, eu não teria como passar uma mensagem de WhatsApp ou de qualquer outra forma, né? Eu preciso desse momento. Essas coisas acontecem não para nos assustar ou para nos fazer desvalorizar a nossa vida de encarnado, ou fazer com que a gente pense algo do tipo assim: ah, mas eu vou desencarnar, vou voltar para o mundo espiritual, por que eu tenho que me preocupar tanto com esses problemas? Esses fatos, essas visitas acontecem justamente para nos dar esse suporte, para que a gente possa solucionar questões que a gente precisa. Nunca para a gente desvalorizar a nossa vida de encarnado, porque justamente muitas vezes a gente pediu essa encarnação, né? Tem uma música que começa dizendo logo assim: eu não pedi para nascer, eu não nasci para perder. Toda vez que eu ouço essa música eu penso: eu não sei se eu pedi para nascer, né? Eu não pedi para nascer, a maioria pediu mesmo, né? Aí inclusive existe até a fila, né? A gente sabe, estudando obras espíritas, sabe que tem uma fila para encarnar, né? Tem uma fila esperando essa oportunidade. Quem lembra que um dia a gente estava nessa fila e hoje a gente está aqui, conseguiu a vaga, né? Não é para desvalorizar a nossa encarnação, muito pelo contrário, né? É para dar aquele respiro. Às vezes você está tão sufocado que aí durante o seu momento do sono você vai fazer aquela oração e pede assim: poxa, queria uma orientação do meu anjo guardião, queria uma orientação do guia espiritual. Pede uma orientação para Jesus. Jesus, se durante esse sono eu puder ter uma visão, se eu puder acordar amanhã com a mente mais clara, não é, para que eu possa dar seguimento e achar a solução, vai ser tão interessante. Aí às vezes você vai dormir com esse sentimento e acorda com uma boa ideia, não é? É o que ele fala na 415, é essa lembrança da intuição. A intuição, essa clareza que você acorda: poxa, eu acho que parece que alguém me deu uma ideia enquanto eu estava dormindo. E aí você aclara, né? A gente não lembra, pode não lembrar da conversa toda, né? Em alguns casos tem pessoas que conseguem lembrar, a maioria a gente não lembra da conversa toda que se encontrou, que foi. Na 416 ele pergunta justamente isso: a gente pode provocar? A gente pode marcar um encontro, né? Antes de dormir eu queria me encontrar com Célia. Célia está morando tão longe, né? Aí antes de dormir eu vou e mentalizo, quase como se fosse evocando: eu quero me encontrar com Célia essa noite, eu preciso conversar com Célia, eu perdi o contato dela, enfim. Poder pode, é como ele fala, né? Pode acontecer, ao adormecer o corpo, mas não é uma obrigação. Não necessariamente porque eu quero me encontrar com determinada pessoa, isso vai acontecer porque eu pedi, né? Isso vai ter outros fatores, depende também se o outro espírito está nessa disponibilidade, né? Vai acontecer que quando é algo que eu li várias vezes para poder entender. É assim: a gente está encarnado e está nesse estado de vigília e vive esse dia corrido e tem diversas tarefas e resolve diversos problemas e conversa com várias pessoas, e a gente leva essa vida encarnada muito a sério, muito forte, muito rigoroso. Mas, e nós estamos como espírito assumindo esse controle. Quando a gente vai dormir, esses laços eles relaxam um pouquinho e eu tenho um campo visual maior. Ah, sim, esse foi o meu dia enquanto encarnado, mas agora eu estou um pouquinho liberta. Eu vou cuidar de coisas do espírito. Então, não necessariamente você marcar de se encontrar com uma pessoa que você conhece ou não, pode ser que essa pessoa também tenha outros compromissos e não necessariamente acontece, né? Parece muito paradoxo, parece muito louco. Como assim? Você está encarnado e não vive como encarnado? Eu vivo como encarnada quando eu estou desperta, quando eu estou cumprindo minhas obrigações. Mas quando eu me libero um pouquinho durante o sono, eu vou viver a vida de espírito, e como espírito eu vou em busca, né, de outras conversas, de outras atividades. Vou viver a vida de espírito, vou assistir uma palestra no plano espiritual, vou me juntar a um grupo que vai fazer uma oração, vai fazer um resgate em determinado ponto da terra, né, ou vou receber um tratamento, né, e temporariamente, muito rápido, posso inclusive deixar o corpo adormecendo, né, e me libertar. É paradoxal, mas não é estranho, porque ele diz o seguinte: que espíritos
mais elevados conseguem fazer essa distinção. Ali sou eu no corpo, mas agora eu estou espírito. E vai procurar atividades mais elevadas. Porém, como ele chama de espíritos comuns, espíritos menos evoluídos, vão em busca de suas paixões. Não me recordo o nome do livro agora, mas não sei se é Memória de um Suicida, mas tem vários relatos nas obras complementares de espíritos que, quando o corpo adormece, ele vai direto se juntar a outros espíritos e vão procurar alimentar algum vício. Por exemplo, vão para um lugar que está acontecendo consumo de álcool, vão para um lugar que está acontecendo consumo de outras drogas, vão para um lugar onde está sendo planejado crimes, e ali se juntam naquela psicosfera, né? Enquanto o corpo dorme. Então, esse, por exemplo, é a vida do espírito menos evoluído. Ele vai alimentar as paixões. Não é à toa que tem relatos de fumantes também que acordam dizendo: poxa, parece que eu passei a noite toda fumando. Não tem isso? Tem esses relatos, parece que eu passei a noite toda fumando, né? Ou espíritos que se envolvem em atividades que cansam. Quando o espírito retorna, que o corpo acorda, está cansado. Parece que passei a noite toda trabalhando, enfim, num trabalho árduo, num trabalho pesado. Onde você estava, não é? Daí a importância da gente, antes de dormir, fazer uma prece, elevar o pensamento, né? Fazer com que a gente se envolva ali em vibrações, né, benéficas, vibrações positivas, para que o momento do sono ele seja restaurador para o corpo, que precisa muito, né? De vez em quando, meu filho mais velho, de 9 anos, pergunta por que a gente tem que dormir. Engraçado, né? Ele pergunta na segunda-feira, na quarta-feira ele não lembra mais não. Aí eu disse: não. A mais nova também pergunta a mesma coisa: por que a gente dorme? Por que quando a gente dorme o tempo passa tão rápido? Por que quando a gente dorme a gente não lembra? Aí eu disse: exatamente, porque você está dormindo. Se você lembrar, você está acordado. Se você está lembrando, é porque você não está dormindo, você ficou acordada, né? O corpo precisa descansar, mas o espírito não precisa descansar na mesma proporção. Mas o corpo precisa desse momento. Eu disse: meu filho, o corpo precisa, seu coração precisa bater um pouquinho mais devagar para manter ali a função básica. Seu pulmão também vai respirar um pouquinho mais lento. Seu cérebro vai aproveitar para fazer uma limpeza, vai jogar fora aquilo que não interessa mais. É tipo aquele filme Divertidamente. Vai aproveitar para colocar as memórias em dia. Os conhecimentos durante o dia são consolidados no sono. E outra coisa, se você não dorme bem, você não cresce. Aí ele disse: isso aí você já me falou. Eu disse: exatamente, porque a gente tem o hormônio do crescimento. Ele só funciona se você dorme bem, né? E crianças precisam dormir bem. E esse hormônio do crescimento, ele trabalha melhor. É justamente o momento que vai ser disparado para que haja um crescimento saudável. Então, se você desperta, você não deixa essa fase do organismo passar. E o seu corpo precisa muito descansar, né? Todo o sistema precisa rebobinar, falando a linguagem mais antiga, precisa rebobinar, colocar as coisas em ordem para quando for o momento de despertar, você estar renovado, né? O fato de pensar em alguém antes de dormir não significa que você vai encontrar essa pessoa. Você pode inclusive ter outros momentos. Mas por quê? Porque se o espírito está evoluído, quem resolveu foi a vida do homem, não foi a vida do espírito. Então o espírito, mas os espíritos pouco evoluídos procuram, são obras de Bezerra de Menezes. Ele tem esse relato do carnaval, da quantidade de espíritos. Uma coisa é relativa a carnaval. Bastidores da loucura, uma coisa assim, né? Da obsessão, não. Eu sei que do carnaval, a quantidade de espíritos encarnados. Sim, nas fronteiras da loucura. Ele traz esses relatos da quantidade de espíritos encarnados também, que apesar do corpo estar dormindo, eles continuam se reunindo, né? Naquelas, digamos, celebrações, entre aspas, mas que são celebrações, são momentos de insalubridade, né, que não vão trazer. Luiz Sérgio. Sim. Sim. Ele vê. Prata que faz essa distinção, quem está encarnado e quem não
Isso, o Luiz Sérgio também traz esse relato de como acontece rapidamente, como você está tão ligado a questões sexuais desordenadas, você vai em busca desses locais para compartilhar dessas energias. Então é por isso que quando você acorda, as pessoas acordam, né, após passar essas noitadas, digamos assim, estão cansadas, exaustas, irritadas, não é? Porque a qualidade do descanso do corpo também tem a ver com essa qualidade da vida espiritual que está acontecendo quando o corpo dorme. Eu preciso ter essa consciência, meu corpo está dormindo, porém como eu estou levando comigo o meu cordão de prata, está diretamente relacionado ao meu corpo. Então impressões espirituais que eu tenha durante o sono vão impactar no meu corpo físico, sim, porque eu deixei ele adormecido. Mas a ligação está ali, as ligações do perispírito estão ali com o corpo, então vai impactar no corpo. Então o fumante volta com essa sensação que passou a noite fumando. Quem tem predileção por bebidas alcoólicas volta com essa sensação de estar ébrio, né? Quem tem essas propensões a procurar atividades sexuais desordenadas volta como se estivesse sem forças, né? Exaurindo mesmo. Na questão, no livro dos médios tem uns casos que ele relata sobre uma senhora, naquela época de Kardec, né? Ele recebia os relatos por cartas e ele publicou no livro dos médios, publicou na Revista Espírita, do que chegava para ele, né? Que tinha nessa época uma senhora que costumava ver no seu quarto toda noite uma outra pessoa que ela conhecia, que era uma vendedora de frutas, mas com quem ela não mantinha uma relação assim tão próxima. Ela sabia quem era, né? É como a gente diz, eu sei quem é, mas não conheço, né? É um dito bem popular nosso, eu sei quem é, mas eu não conheço. E essa vendedora de frutas aparecia dentro da casa dela. Veja se isso acontece hoje, a gente é quase que inadmissível um negócio desse. Como assim? Como é que você entrou na minha casa, né? E quando ela tentava falar com essa vendedora de frutas, a vendedora de frutas sumia. Certamente, né, era uma visita por parte dessa vendedora de frutas. Ela tinha adormecido lá na sua residência e vinha visitar essa senhora por conta desses laços. Essa outra senhora que recebia a visita não entendia, mas provavelmente era isso. Ou aquele outro famoso caso, né, também de outra senhora que estava doente. E ela via no seu quarto por várias noites um vizinho também, com quem ela só tinha visto em alguns momentos assim sociais, mas não mantinha amizade. Mas ele estava sentado do lado da cama dela e de vez em quando ele puxava uma pitadinha de rapé, né? E ela tentava perguntar para ele o que ele estava fazendo ali e ele fazia um sinal para ela ficar quieta e voltasse a dormir, né? Então provavelmente ele estava lá dormindo na residência dele e foi como que tomar conta dela, né? Foi velar ali do lado. Hoje seria quase que inadmissível a gente ver assim, como é que isso, né? E ela voltou a dormir e dias depois, já recuperada, encontrou com ele em vigília, né? E quis perguntar, agradeceu pelo cuidado, né? Porque ela entendeu que era tão real que era o próprio sentado na sua frente. Então ela foi agradecer pelo cuidado que ele teve de ir até a casa dela, assim, né? Ele ficou um pouco assim, sem entender o que é que ela estava falando, mas ele foi visitá-la e ela agradeceu por ele ter ido tantas noites. Ele não se lembrava de ter ido, porque ele foi justamente em espírito, né? Para ele estava indo visitá-la naquele momento, para saber se ela estava melhor. E aí ela disse, não, o senhor veio me visitar outras vezes, e o espírito não reconheceu, né? E aí ele fala aqui no livro dos médios a necessidade, se existe essa necessidade do sono, tem mesmo, né, que o sono do corpo é indispensável para que o espírito apareça em outros lugares, né? E aí a resposta a alma é capaz de dividir-se, desde que se sinta atraída para um lugar diferente daquele onde se acha o seu corpo. Pode acontecer que o corpo não durma, embora isto seja muito raro. Em todo caso, jamais se encontrará num estado perfeitamente normal. Dá um sono, uma espécie de um torpor. Você dorme mesmo, dá uma cochilada, para permitir que o seu espírito vá em busca da outra pessoa. Estará sempre num estado mais ou menos estático. Então é necessário sim o sono
porque para acontecer esses encontros, né, é preciso que a alma se divida, né, desde que ela tenha um motivo para isso, e depois volte. Um caso muito famoso é do Santo Antônio de Pádua, né? Muito famoso, que está aqui no livro dos Médios e que a gente sempre estuda. Santo Antônio de Pádua estava na Itália e no instante em que ele pregava, o seu pai se encontrava em Lisboa, né, Portugal, ia ser supliciado, ele ia ser morto, o pai dele, sob a acusação de haver cometido um assassinato. Então, o Santo Antônio de Pádua, ele sentiu naquele momento. Por quê? Porque ele tinha essa evolução preparado para isso. Ele tinha essa percepção de dupla vista e ele conseguia se conectar, ele percebeu o que aconteceu. Ele deu uma adormecida, né? No momento em que o pai dele ia passar por isso, ele apareceu lá em Lisboa, mas ele não desapareceu onde ele estava na Itália. Então há os relatos de que é como se ele realmente apagou, ficou um tempinho ali quieto, rapidamente seu espírito correu onde seu pai estava e ele apontou quem era o verdadeiro assassino e voltou para a sua pregação na Itália. Interessante isso, né? Como a gente tem todos esses relatos históricos, né, e tem uma tendência hoje em questionar e não acreditar o que era tão comum naquela época e tão esclarecedor, né? E hoje parece folclore, parece assombração, né? Parece coisas que não são coisas boas, mas como a gente tinha tantos relatos nessa época, né, é um questionamento. O que foi que aconteceu nesse meio tempo que a gente descaracterizou, que hoje a gente leva na conta até de alucinações, né? É porque as pessoas são alucinadas, você está vendo, tem visões, né? E muitas pessoas recebem notícias importantes. Por exemplo, na Revista Espírita, que é o primeiro volume, ano 1, volume 1, tem um relato muito interessante, né? Também de cartas que Kardec recebeu. E aí ele fala sobre uma moça, né, que estava lá em uma determinada região da França, e essa moça, ela tinha sido acolhida por um casal de tecelão, porque ela não morava com a mãe dela, morava numa situação assim, que merecia um acolhimento, né, e aí contrataram ela como uma doméstica, e aí um certo dia, e colocaram ela para dormir naqueles modelos de casa que tem um sótão, né? Então essa funcionária dormia, né? Certo domingo, numa madrugada de 2 para 3 horas da manhã, essa funcionária, ela acordou, né, de sobressalto, gritando, chorando, desesperada, e acabou acordando esse casal que subiu para acudir, né? E ela estava desesperada porque ela disse que tinha acabado de ver a mãe morrer. Minha mãe morreu, foi a notícia que ela deu, ela acordou com essa notícia, né? A senhora, né, consolou da forma como pôde, né? E ela chamava muito a mãe. Depois que ela estava calma, voltaram para dormir, né? Isso foi na madrugada do domingo. Então ele relata aqui que na terça-feira de tarde, né, chegou o carteiro da região onde a mãe dela morava com essa carta justamente para essa menina, para essa funcionária, essa jovem, informando que na madrugada de domingo para segunda, na verdade a madrugada da segunda-feira, né, não do domingo, entre 2 e 3 horas da madrugada, a mãe dela tinha morrido porque caiu de uma escada. Foi justamente o momento que ela despertou desesperada, ou seja, a mãe dela nos últimos instantes, né, fez essa última visita enquanto viva para avisar que estava desencarnando. Nos últimos instantes conseguiu, né, falar com a filha desse formato e na sequência desencarnou. Que fato interessante, né? E depois vem a notícia confirmando, né, o que ela via, que não era sonho, não era uma visagem, não era um pesadelo. Realmente elas se comunicaram. E existem muitos relatos nesse sentido, né? Existem muitos relatos de pessoas que, antes de saber que a outra tinha desencarnado, se encontra. Como quem diz assim, o espírito está avisando que vai partir, não é? Muitas vezes ainda é encarnado, realmente são os últimos instantes. Visita outra pessoa, aparece para outra pessoa, sem falar nada ou dando algum recado, e algum tempo depois vem a notícia do desencarne. Então ele aproveitou ali os últimos instantes para deixar, né, a sua mensagem.
A gente pode se reunir como espíritos encarnados em um determinado número, né, formando grupos e laços de amizade, estando vivos e aproveitando-nos desse momento do sono, da emancipação da alma. Né? Cientistas, pesquisadores podem se reunir em espírito estando encarnados, e no momento do sono, do desprendimento dos seus espíritos, eles podem se reunir no plano espiritual e daí podem advir remédios, pesquisas avançadas, vacinas, soluções para problemas que vão acontecer em um determinado tempo depois. Daí é que a gente vê que às vezes quando uma solução aparece, ela não aparece só num lugar do mundo, ela aparece em vários pontos, o que nos leva à certeza de que esses espíritos, eles estavam preparados para encarnar em diversos pontos do planeta e eles continuam se reunindo para trazer a solução. Né? E concluindo a nossa fala, eu creio que todo mundo lembra que há 5 anos a gente estava no primeiro momento da pandemia. Hoje é 19 de março, eu me lembro que as escolas fecharam em 18 de março, então já se passaram 5 anos. 5 anos já se passaram, teve muitas pessoas que desacreditaram, disseram que era uma mentira, que foi uma coisa forjada, muita gente, né, teve que desencarnar. E foi um momento interessante de aprendizado para a humanidade, que são essas oportunidades que a gente tem, que no primeiro momento a gente leva na conta de problemas, de dificuldades que não serão resolvidas, mas a gente muda um pouquinho o olhar, né, e aprende a serenar o espírito, a serenar o pensamento, né, para passar por essas tribulações, né, que nos serão apresentadas como momentos e oportunidades de evolução. Né. Teve muita tristeza, mas teve muita evolução para a humanidade, teve muita involução também, teve muita gente que não conseguiu acompanhar, mas até na época de Jesus, né, teve muita gente que esteve frente a frente com ele e não entendeu aquele momento, não o reconheceu, não o seguiu naquele momento. Por quê? Estamos em etapas evolutivas diferentes. É muito importante a gente ter sempre essa consciência. Né? Uma amiga nossa lá da Igreja do Caminho, ela estava justamente falando sobre isso no domingo. Como é que em 2025 ainda tem gente que não acredita em Deus? Eu disse, minha querida, e Deus está aí com toda a paciência também para essas pessoas que ainda não acreditam nele. Então, o que é que nos cabe falar dele? Já que a gente já acredita, entende um pouco, né? Vivencia, recebe bênçãos, falar, propagar, pregar, fazer como Paulo, que não viu Jesus, mas depois se converteu. Falar, não desistir porque alguém chega para você e diz, tudo que você está dizendo é uma bobagem, é uma falácia, você inventou, saiu da sua cabeça. Deus não existe, Jesus nunca esteve aqui. Que nós possamos seguir firmes na fé, porque tenhamos essa certeza que não estamos sozinhos, não é? Que nós estamos no propósito, porque esse propósito, se essa estrada tiver muitos obstáculos, é para que a gente evolua com esses obstáculos. E como Gisele disse aqui no começo, o estudo que vai acontecer sobre Paulo, né? E também o aniversário da casa, que eu já deixo logo meus parabéns de antecedência. Quantos estiveram aqui antes de nós para que hoje nós chegássemos e continuássemos esse trabalho? Né? Quantos vieram desde essa época, de antes do próprio Cristo, né? E trazendo até os momentos atuais? E que a gente esteja certo de que não estamos sozinhos, esse é o caminho, seremos confrontados, seremos chamados de mentirosos, porque os primeiros cristãos também foram, inclusive, devorados por leões, né? Mas que a gente siga firme no propósito, porque a gente tem uma missão, com quem vem depois. Porque se a gente está recebendo agora, alguém veio antes. Então vamos deixar um legado, vamos deixar alguma coisa de bom para quem vem depois, né? Para que essa história continue. Então eu agradeço demais a presença, a vibração de vocês, a colaboração, né, vibratória, e desejo que Jesus esteja sempre nos nossos corações, nos momentos mais difíceis, nos fortalecendo, nos mostrando o caminho certo para seguir, nos momentos bons também, para que a gente possa celebrar. Muito obrigada e que Jesus nos abençoe. Eu dormi pouco, tá vendo, minha gente? Ela dormiu mais do que eu. Olha como ela cresceu mais do que eu. Tudo bem, também. Mas, queridas irmãs e irmãos, fica aqui o meu agradecimento de toda
a concentração, todo o silêncio que todos nós fizemos nessa noite, em especial a Iris, que veio de distante, deixou 2 crianças em casa para estar na noite conosco. É isso que é o servir. A gente,